Feira. Eu fico muito feliz. Eu acho que todos que participam de movimentos sociais em busca de dignidade, melhoria, né, para a categoria, melhoria social, eu acho que todos em algum momento sonhou com esse momento, né, do Brasil. A gente ficava assim pensando, poxa, mas o brasileiro é tão desmobilizado, é tão isso, é tão aquilo, até como diria Nelson Rodrigues, com um complexo de vira-lata, né? E quando na realidade bastou, né, acender a centelha aí para que o pessoal fosse para a rua. Eu fico muito feliz. Eu acho que a partir do momento que as manifestações são pacíficas, a gente tem que apoiar, né? Especificamente no caso da Polícia Militar, né? Eu falo enquanto policial militar, a gente percebe que em muitas situações ainda estamos a anos-luz do trabalhador mediano, né? Com direitos como a periculosidade, que ainda não temos, como o adicional noturno, a PEC 339 que está tramitando desde 2009, né? E outros vários direitos, né? A carga horária, que até pouco tempo não tínhamos, né? Então é muito importante que o policial, e eu acho que já está acontecendo em alguns estados, São Paulo a gente viu em algumas manifestações, os policiais até sentaram, né, justamente para não demonstrar aquela coisa austera, aquela coisa repressora, né, que não é a realidade, né, não pode ser a realidade de um país que quer mudar, né. Então eu acho muito importante esse movimento e o policial se colocar como cidadão aliado aos manifestantes, né. E os manifestantes, a partir daí, procurarem entender a realidade da Polícia Militar, porque raras vezes a gente vê o cidadão ou a imprensa adentrando os quartéis, adentrando as delegacias e conhecendo a realidade do operador da segurança pública. A gente sempre vê parte da grande mídia, né, tendenciosa, ela valorizando os erros, né, criminalizando, como a gente viu há cerca de 15 dias mais ou menos, as câmeras filmando lá os agentes da Fundação Casa agredindo menores e tal. Foi um erro, né? Foi um erro. Mas o que levou aquilo? O que levou aquele estado extremo de estresse, de nervosismo e de extremismo, né? Vamos dizer assim? Que houve uma tentativa de rebelião, né? Onde inclusive machucaram vários agentes, né? Então, assim, uma coisa não justifica a outra. Eu não estou falando que a agressão deles né, seja uma coisa positiva. Mas a partir do momento que a sociedade não conhece a realidade, seja dos agentes socioeducativos, seja do policial militar que trabalha muito estressado, e ele vai descontar esse estresse, essa pressão interna, esse assédio moral, que eu posso falar porque eu estou passando por isso, ele vai descontar isso em quem? Ele vai descontar isso no cidadão, no momento em que ele aborda, principalmente se o cidadão for desprovido dos direitos. Não vai pegar um engravatado, vai pegar um andarilho, vai pegar né? Porque ele é ser humano. Então, enquanto a gente se enxergar como super-herói, né, a gente vai ser tratado dessa forma assim, como se fosse um ET que cai dentro do meio social. E nós não somos ET, nós somos seres humanos, e é muito importante esse entrosamento da sociedade com a Polícia Militar, né, e vice-versa, para que todos possam crescer e efetivamente levar a cidadania, né, viver a cidadania. Uma coisa interessante é que você sempre acompanha os movimentos que dizem respeito à segurança pública, a questão dos policiais, bombeiros, né? Inclusive se deslocando a Brasília, sempre que tem alguma coisa em pauta que diga respeito a isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa mobilização e a importância do policial como um todo, pessoal de segurança pública, participar dos movimentos sociais e desses debates, dessas discussões que dizem respeito à nossa categoria. Exatamente, aí a gente volta, né, sem querer ser redundante, mas volta à questão da cidadania. Nós não vamos ter, né, como se fosse passagem bíblica, um maná caindo na boca, vindo um salvador, né? E a gente tem muito essa dificuldade mesmo, até não só pelo regime que até então era repressor, né? Na época da ditadura o praça não podia votar, por exemplo, mas nós temos essa dificuldade de fazer o discernimento, né,
da política e da politização. Nós temos, ainda que a maioria não queira pleitear um cargo público, nós temos que estar antenados com o que acontece dentro da nossa categoria. Por quê? Se nós não tivermos essa informação, nós não vamos saber o que reivindicar. Então, por exemplo, as vieses, né, que o sargento muito bem falou. Basicamente por quê? Por causa da PEC 300. O que é a PEC 300? É a criação do piso nacional que os professores têm, né, que a própria classe política tem, onde está determinado aí que o deputado estadual vai ganhar 70% do federal e vice-versa, né? Então, são questões que nós temos que buscar essa informação, né? Nós temos que transferir o título, votar, procurar, buscar informação nos 4 anos, não só no dia da eleição. Vou votar no fulano porque ele é meu amigo, no ciclano, no beltrano, e aqui eu não estou levantando bandeira, eu não estou falando de A nem de B. Nós temos que buscar a informação com qualidade, porque só buscando essa informação, elevando o nível de consciência, é que nós vamos poder ter representantes, né, militares ou não, mas ter representantes que efetivamente vão falar a linguagem que a categoria precisa. E uma segurança pública forte, com certeza será refletido na qualidade, né, e na sociedade. Nós vimos aí os movimentos sociais, né, se manifestando e tal. Vimos a senhora Presidente da República fazendo o seu primeiro manifesto no pós-protesto, e ela falou de saúde e falou de educação. Ela sequer mencionou o nome da segurança pública. E a gente sabe o que está segurando, o que segurou os governos, foi a segurança pública. Então a gente não pode aceitar ser tratado como um subcidadão. A gente não pode ser alijado do processo. A gente tem que estar participando, mas isso, quando a gente fala o Estado, a gente sempre culpa o fulano, o político aqui. O Estado somos nós. Enquanto nós não tivermos essa consciência de que o Estado somos nós, para que a gente tenha força para reivindicar, a gente vai sempre estar achando que é o outro, que é o fulano, que é o beltrano. O Estado somos nós. E essa capacidade de nós, né, de falar no plural, também significa a capacidade de conscientizar aqueles que são desprovidos dessa consciência, né? Exato. Anastácio, gostaria que você fizesse as considerações finais para os seguidores do nosso blog, deixando uma mensagem para esses policiais que estão chegando agora na corporação, no Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, segurança pública como um todo. Deixar uma mensagem para esse pessoal, para a sociedade, da importância dessa participação que você já relatou muito bem, mas gostaria de uma mensagem final para os seguidores do blog do Sargento Cláudio Dias e o Movimento RET. E pra gente, né, eu tenho que registrar novamente, você se desloca do Triângulo Mineiro, né, até a Assembleia Legislativa, sempre acompanhando aí os movimentos sociais. Gostaria que você fizesse considerações finais, a palavra é sua, né? Mais uma vez, obrigado, né? Lembrando que hoje, dia 27 de agosto de 2013, pode ser um dia histórico para a Polícia Civil, caso seja aprovada a lei orgânica, né? Agradecer e dizer que realmente precisamos estar unidos, porque, como dizia o filósofo, né, o grande filósofo Maquiavel, é muito mais fácil comandar uma tropa ou categorias desunidas, né? Isso é interessante. E isso interessa para quem? Para a categoria? Eu arrumar picuinha com A, com B, com C? Então a gente tem que estar unido, né? Esse momento é um momento de união, tem que caminhar junto, e essa união, quiçá que seja nacional, porque a segurança pública já está, mas vai sofrer muitas transformações. A gente percebe que o brasileiro não tem uma cultura de gostar de história, de se interessar por isso. A gente viveu um movimento de 97, né? A gente teve o grande Marte aí, né? O Cabo Valério. Temos 2 aí que estão como representantes, e muitos dos que chegam na corporação, os chamados alunos, os novatos, os recrutas, com todo respeito, muitas das vezes não conhece essa história, não sabe quem é o Valério, não sabe quem é o A, quem é o B, e independente até de ser famoso ou não, mas dos anônimos que construíram a possibilidade de um salário melhor, né? E hoje, se nós temos um salário melhor, tem um pouquinho do sangue do Valério, e isso tem que ser dito, eternamente dito.
E eu convido esses militares que chegam na corporação a procurar se inteirar não só da questão do salário e tal, né, mas da história, porque cada um tem uma história, né? Eu tenho 44 anos, eu tenho uma história, você, quem está me filmando, e a corporação é da mesma forma. Então essas mudanças, de certa forma, bruscas que aconteceram para uma instituição mais que bicentenária, elas aconteceram com uma lógica, né? É importante que vocês que chegam na corporação se inteirem disso, para cada vez mais que a gente consiga novas mudanças sem precisar ter o sangue derramado, sem precisar ter uma ruptura. Porque se a gente estiver conscientizado, a gente tem condição de fazer isso via política, que é o melhor, né, numa democracia, via cidadania. O blog do Sargento Cláudio Dias e o Movimento RET entrevistou então nosso querido Cabo Anastácio, batalhador, lutador, que representa aí a nossa categoria, uma das nossas lideranças. Me permita um aperto de mão em nome dos seguidores do blog. Um prazer. Muito obrigado, viu? E de retorno ao Triângulo Mineiro, mande o nosso abraço a todos os militares, familiares, a sociedade lá do Triângulo Mineiro. Tudo de bom. Até a próxima entrevista, Cláudio Cassimiro Dias. Até breve.